coloquei um tema nessa palavra: inconformados fazendo a diferença. Amém? Às vezes a gente escuta essa palavra sobre inconformados e a gente remete a um tema de rebeldia. Às vezes a gente remete à rebelião. Mas eu quero falar que eu e você, nós precisamos ser inconformados. Eu e você, nós precisamos ser inconformados. Mas não aqueles inconformados que vão reclamar da política, aqueles inconformados que vão reclamar, talvez, da sua família, aqueles inconformados que vão reclamar de todos, mas só reclamam. Eles são os inconformados rebeldes, mas que não fazem a diferença. Eu quero ministrar nessa noite para pessoas que Deus vai usar com autoridade e poder para mudar a história de pessoas, de cidades, de nações, amém? Inconformados que vão fazer a diferença. Eu tenho falado isso, tem uma porção de sonhador, tem uma porção de gente com sonhos, com projetos, que se dizem até visionários. Mas o visionário é aquele que fez mediante aquilo que viu. É aquele que executou aquilo que sonhou. Amém? E toda palavra que nós lemos da Bíblia foram homens de fé que entraram para a história como heróis da fé, não porque viram um problema, não porque escutaram um problema, não porque tinham uma solução de problema, porque tiveram atitudes de fé que mudaram a história e fazem como exemplo até hoje para a minha vida e para a sua vida. Amém? Quantos sabem que temos problema na nossa política? Quantos sabem que temos problema na nossa casa, nas nossas empresas? Amém? Mas o que é que muda? O nosso saber do problema ou as nossas atitudes e decisões de mudarmos, de fazermos a diferença? Amém? Mas isso leva tempo. Isso nos traz problemas, isso nos faz sairmos da zona de conforto. E eu quero iniciar falando sobre Moisés. Se você puder abrir comigo em Êxodo 14. Irmãos, eu não sei você, mas eu queria que você saísse daqui incendiado, cheio de fé, autoridade, poder, amém? E inconformado. Eu quero um dia chegar na minha velhice, poder chegar na minha velhice, e reunir meus netos, meus bisnetos, e contar não somente a história bíblica, mas contar o que Deus fez através da minha vida, pela fé. Amém? Quantos já pensaram nisso aqui? É muito bom a gente falar de Moisés, Abraão, de Isaac, Jacó, José, mas não é diferente quando nós contamos a nossa história, que Deus fez na minha vida. Você reunir teus netos um dia e falar assim: tudo que Deus fez na nossa vida foi por causa dessa atitude de fé. Sabe, muita gente falou que não era para fazer, mas Deus falou que era para fazer. O vovô pegou e fez. Sabe, um dia o vovô viu um terreno que era só mato, mas Deus tinha falado que ia ser uma igreja. Nós continuamos com fé. Em pouco tempo virou uma igreja linda e maravilhosa. Sabe, é muito bom a gente contar a história dos outros da Bíblia, mas eu quero pregar para um povo que vai escrever uma linda história de fé, de ousadia. Por isso você tem que ser inconformado. Amém? Vamos ver uma fase muito conhecida, uma história muito conhecida de um processo que o povo passou de libertação, que foi quando o mar se abriu. Amém? Diz assim, Êxodo 14, nós vamos ler até o 4 agora, já a gente continua. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Hahirote, entre Migdal e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercado pelo deserto.
Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Amém? Deixa eu dar uma paradinha aqui. O que é que Moisés está tendo aqui? Uma informação privilegiada, uma direção de Deus. Fala assim, ó, mude a direção, porque o faraó vai pensar que vocês estão sem rumo, confuso, e eu vou endurecer o coração dele, e ele vai vir perseguir vocês. Só que essa perseguição não vai terminar em vitória para os inimigos, vai terminar em festa, em celebração, e vai ser histórico para o povo de Deus. Então quero primeiro iniciar essa palavra profetizando sobre a tua vida, sobre toda a perseguição que estamos passando debaixo de uma palavra de Deus. O final vai ser de celebração e de vitória da nossa vida, amém? E glorificando o nome de Deus. Então Moisés tinha essa direção, tinha essa confirmação de Deus. Versículo 6. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desse carro, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de frente a Baal-Zephon. Amém? Esse é um momento onde o povo de Deus, eles olham para trás e vê todo aquele exército poderoso egípcio chegando perto deles. E essa é a pergunta que eu quero fazer para os inconformados. Quem é você quando os ataques se aproximam? Quem é você quando os inimigos se apresentam, se parecendo serem mais poderosos, em maior número, em vantagem? Quem é você quando aparentemente você está em desvantagem? Eu falo muito de fé e eu vivo pela fé porque a minha vida é uma história de fé. Eu tenho autoridade para falar de fé. E as minhas maiores batalhas na fé, onde Deus mais honrou, foi quando eu estava em desvantagem, em minoria e com aparentemente perda. São nesses momentos que nós temos que colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É o momento da promoção, onde muito cristão perde a promoção. É o momento de passar de nível, é o momento da gente avançar. É quando a gente desanima e desacredita. Vamos ler o versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá, já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito. Preferíamos ser escravos do Egito a morrer no deserto. Irmãos, olha que louco isso aqui. O povo está prestes a viver a maior história de libertação, a vitória final. Quando os inimigos se apresentam e se aproximam, o que eles estão fazendo? Murmurando e reclamando. E olha o que eles falaram: deixe-nos em paz como escravos. Eles falaram que quando eles eram escravos, eles estavam em paz. Começaram a reclamar e já abriram a boca falando que perderiam. Ué, não tinha túmulo suficiente no Egito para a gente morrer lá? Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? Ou seja, o povo murmurando já profetizou derrota quando seria vitória. Por que eu quero trazer essa introdução, irmãos? Quantas vezes estamos à beira da maior vitória da nossa vida? Estamos olhando a desvantagem, estamos olhando o inimigo, estamos olhando os desafios, estamos abrindo a boca para dizer o que Deus não falou. Quero profetizar sobre a tua vida, irmãos.
O final da sua história vai ser aquilo que Deus falou. A tua vitória vem. Se Deus deu a direção, tranquilo. O que o povo está fazendo ali? Se posicionando como perdedor. E eu quero investir um tempo sobre posicionamento. Tem muita coisa, irmãos, que Deus já preparou para você, que já está pronto, mas não te entregou por causa do teu posicionamento. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quem joga bola, você está ali indo para o ataque, meio campo aqui. Você vê dois, você vai tocar a bola para quem? Do teu time. Quem está melhor? Posicionado. E sabe qual é o problema? Que não vai mais haver nessa noite, quando você não está na posição de vencer, quando você não está na posição de atacar, quando você não está na posição de filho de Deus. Quantos filhos de Deus estão na posição de perdedor, de derrotado? Irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua posição pode mudar tudo hoje. A tua mudança de posicionamento pode mudar tudo hoje. Quantas pessoas estão aqui prestes a um romper, mas estão posicionados como perdedores? Estão olhando que os inimigos são muito próximos, estão olhando os desafios. A posição para eles como escravos já estava costumeira. Eles já estavam acostumados a ser escravos. Falaram que tinham paz. Irmãos, não tem como você ser filho de Deus e se acostumar a viver uma vida escrava. Não tem como ser filho de Deus e se acostumar com vício. Não tem como você ser filho de Deus e ser manipulado. Deus nos chamou para ser inconformado com esse mundo aí fora. Não tem como você se conformar com a vida que está levando, se Deus te chamou para viver uma história de romper, de vitória. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser luz, amém? Deus te chamou para ser luz. Aí o povo está dizendo: Moisés, por que trouxe a gente para cá? Era melhor ser escravo, nós tínhamos paz. Como alguém tem paz como escravo? Não sei por quê. Se acostumaram. 400 anos escravizado. 400 anos sendo escravizado por um povo. Eu não sei, irmãos, quanto tempo tem algo que está te paralisando, mas eu quero profetizar que hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia de você avançar e se posicionar. Eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus. Tem algo, irmãos, fala comigo aqui. Tem algo ou não tem diferente na tua vida de Deus? Tem uma graça de Deus, irmão, na tua vida. A tua história não é como as tudo demais. Tem algo diferente de Deus na tua vida. Se posiciona. Se posiciona. Eles estavam em paz com o escravo. Assim eles disseram. Aí você vai ver. Nós vamos ler. Houve um avanço. Mas a mentalidade deles de murmurar continuou por mais um tempo. Quem foi que não alcançou a terra prometida? Os murmuradores. Versículo 13, vamos avançando aqui. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Irmãos, alguém na tua casa tem que abrir a boca para profetizar o que Deus já te disse. Alguém na tua empresa tem que abrir a boca de profeta e profetizar o final que Deus já te falou. Alguém tem que abrir a boca de profeta e dizer: não tenha medo. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção. Irmãos, quantas vezes lá em casa, uma ventania, uma tempestade, tudo parecia que ia desabar, tudo contra, nada acontecendo, e eu me lembrava do que Deus tinha dito para o meu futuro, e aquilo me sustentou. Primeira coisa que eu quero falar para você: não tenha medo. Não tenha medo. Por quê, pastor? Porque o medo, ele tem um fator paralisante. Alguém já se viu numa situação de medo e você não teve reação?
Uma das principais funções do medo é paralisar. E o diabo sabe disso, então ele manipula com medo muita gente que já era para avançar, já era para vencer, já era para superar, já era para romper, mas o medo bloqueia. Eu quero profetizar: o medo vai embora em nome de Jesus. Não tenha medo. Outra coisa que ele diz: fiquem firmes, resistam. Irmão, sabe quando você ganha uma batalha? Não é no fim dela, não, é no início. Quando você entra com fé, quando você abre a tua boca do profeta e declara como vai ser o fim dessa batalha. Se tu já entra com a posição de perder, irmãos, como é que Davi entrou naquela batalha contra Golias? Ele era a minoria, ele era o menor, ele era o improvável. Como ele entrou? Hoje mesmo eu te derrubo. Tem alguém que tem que profetizar sobre o gigante que se levanta. Tem que alguém que profetizar dizendo que hoje todo aquilo que se levanta contra a tua vida vai ter que cair. Fiquem firmes. E olha o que ele diz: e vejam o livramento. Agora tem algo aqui que é poderoso, porque nunca mais vocês verão os egípcios que vêm hoje. Quero profetizar isso. Hoje é uma noite de posicionamento. E eu quero declarar que nunca mais o inimigo que se levantava contra a tua vida, o ataque que vinha contra a tua vida, nunca mais ele vai vir contra a tua vida. Vai vir outro maior, vai vir outro, mas aquele vai ser vencido hoje, aquele vai cair por terra hoje, aquilo que te aprisionava hoje, nunca mais ele vai aparecer contra você. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Por que fiquem calmos? Porque quando estamos nervosos, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. E olha o que ele diz aqui: o Senhor lutará por vocês. Talvez essa palavra é para você. Fiquem calmos. Calma. Tu não tem uma direção de Deus? Calma. Versículo 15. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Parecia que estava tudo certo. Moisés já tinha falado com o povo, só que agora Deus está dizendo para mim: por que você está clamando a mim? Você tem que agir. Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar. O que Deus está nos ensinando aqui, irmãos? Ele faz, mas nós temos que agir. Ele faz, mas nós temos que avançar. Ele faz o que eu não posso fazer, mas eu tenho que agir. Atitudes de fé cooperam para milagres de Deus. O que eu quero te dizer, irmãos? Seja um cooperador de milagres que você necessita na sua vida. Coopere com Deus. Pisa avante. Faz como Moisés. E eu fico assim pensando, irmãos, Deus poderia abrir aquele mar sem necessidade de nada de Moisés. É ou não é? Foi a vara de Moisés? Não. Deus está nos ensinando que o que temos nas mãos, nós temos que agir. É o suficiente para o milagre acontecer. O que já está em você já é o suficiente para o milagre acontecer. Ai, Deus, se você fizer isso, Deus, se o Senhor fizer isso, Deus, Senhor, não. O que tu tem na mão, tu está fazendo. O que já está em você, você está agindo. Moisés, porque você está clamando a mim? Fala para o povo avançar. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida, irmãos. Tem coisa que você está clamando a Deus, mas Deus já te deu uma direção. Não peça a Deus nova direção se você não se movimentou com a primeira que Ele deu. Deus faz isso, Deus já está falando, Deus já te deu uma palavra. Avante. Se mova. Atitude de fé. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça com que as águas se dividam.
Para entrar para a história tem que ser ousado para fazer dos momentos mais críticos o que Deus ordenou de uma forma ilógica. Deus podia falar para Moisés: Moisés, eu vou mandar aparecer alguns navios aí, e o povo vai entrar. Deus podia falar assim: Moisés, estou mandando uma labareda de fogo, está queimando todos os egípcios aí. Não. O que Deus falou? Toca com o cajado na água, que vai abrir. É ilógico ou não é? Deus tem te pedido coisas ilógicas, irmão, mas se foi Ele que pediu, faça, porque vai acontecer o milagre. Às vezes a gente está pensando em Deus fazer de uma forma mais simples. Às vezes Deus faz assim comigo, faz. Irmãos, milagres são ilógicos, você precisa agir com fé. Tem coisas ilógicas que Deus está mandando você fazer. Você vai dizer: Deus, mas eu não tenho dinheiro, Deus, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade para esse projeto, eu não sei como fazer. Mas se você já tem na mão o suficiente para começar, faça. Avante, comece, fé, mostra a fé para Deus, que o milagre é mole dele fazer. Coisas ilógicas que Deus tem mandado a gente fazer, vai fazer coisas sobrenaturais serem naturais na nossa vida. Mas Ele, através da fé de Moisés, exterminou todos os opressores do povo de Deus. Irmão, você precisa entender, irmãos. Essa palavra de inconformados é para mim e para você hoje, irmãos. Tem atitudes e posicionamentos que nós vamos tomar hoje, que nós vamos avançar de uma tal forma que muitas pessoas vão ser libertas. E outra coisa, muitos opressores vão cair por terra, amém? Deus está levantando um povo nessa noite para avançar, para serem conformados e mudar a história. O povo estava 400 anos conformado com a escravidão. Mas tinha que ter um ousado, um maluco na fé, para ter atitudes ilógicas, para gerar coisas sobrenaturais. Sabe quando que Deus vai te entregar um projeto e o teu dinheiro vai ser suficiente, a tua capacidade vai ser suficiente? Nunca. Para quê? Para que a gente possa depender dele. Então, quando Ele te entrega um projeto, teu financeiro não dá, tua capacidade ainda não é suficiente, tuas conexões não são, amém? Por quê? Para termos dependência dele. Você vai saber talvez dar o primeiro passo, mas quando Ele te ver dando o primeiro passo, você vai ver o caminho que Ele vai trilhando. Toda a provisão de Deus está quando você dá o passo. Toda a provisão, o recurso está sempre quando você dá o passo. Irmãos, vamos falar aqui entre igreja aqui. Nós começamos essa obra sem R$1. Amém ou amém? Isso é R$1, irmãos. A nossa igreja é lá em Aoma. Tudo que você vê aqui é um milagre. Do teto ao chão, as cadeiras, milagre. Sabe por quê? Porque tiveram homens e mulheres de fé que decidiram avançar. Você imagina se a gente estivesse lá na cela? Não, vamos abrir uma conta. Quando tiver o dinheiro, quando tiver o recurso, irmãos, tu não precisa do dinheiro, tu não precisa do recurso, você precisa de fé. Tu não precisa da maioria, tu precisa do maior de todos. Tu não precisa ser um revolucionário, você precisa ser um ativador de fé. Por onde você passar, os sinais vão te acompanhar. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, pondo-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Olha o que aconteceu aqui. O povo, durante o processo de saída do Egito, eles eram guiados. Eles eram guiados pelo anjo e pela nuvem, a direção a ser tomada. Só que nesse momento de travessia, o que aconteceu? O que guiava eles saiu da frente, foi para trás. O que eu quero te dizer, irmãos? Vai ter momento que você não vai conseguir enxergar nada. Vai ter um momento que você não vai ter uma direção. O que eu faço? Caminhe ouvindo a voz que Ele te disse. Caminhe confiando na palavra do Senhor. Qual era a palavra? Avança,
Avance, avance. Pastor, não estou vendo nada. Avance. Eu não estou vendo melhora. Avança. Pastor, parece que não está acontecendo. Avance. Porque para o povo de Deus era luz, mas para o povo lá de trás estavam trevas. Não conseguiam ver nada à frente. Era justamente o tempo que Deus estava permitindo para que o povo passasse pelo mar. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e tornou em terra seca, com forte vento do leste, e soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Olha que poderoso que acontece. O mar se abriu para o povo passar. Houve como um forte vento e separou uma parede pela direita, uma parede pela esquerda, e o povo passou. Só que passou em terra seca, irmãos. Agora eu te pergunto, quem estendeu a mão para o mar abrir? Hein? Moisés. Moisés, estende o cajado. Quem estendeu? Mas quem abriu o mar? Qual é a nossa parte? Estender as mãos, fazer aquilo que a gente pode. A gente não está fazendo aquilo que a gente pode, esperando Deus fazer o que só Ele pode. E Deus está esperando você e eu fazer o que nós podemos fazer. O que você pode? É isso? Faça. Até onde você vai? É isso? Faça. Senhor, você está vendo? Quem estendeu as mãos foi Moisés, mas quem abriu foi Deus. Deus está falando com alguém aqui: faça a tua parte, porque eu sei fazer o que só eu sei fazer. Eu posso fazer o que só eu posso fazer. Tem gente esperando Deus agir. Deus está esperando você provocar uma reação. Essa é uma noite de você provocar uma reação dos céus. O que você pode fazer? Ai, pastor, sabe que Deus não faz. O que você está fazendo? Eu tenho aprendido isso, irmão. Deus estica a nossa fé. E o limite nosso humano é a fronteira do milagre. Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Nossa parte é estender as mãos e crer. O impossível é com Deus. Quando Deus faz aonde tinha um impedimento, Ele faz a água secar para que possamos passar sem água. Nem poça tinha, irmãos. A palavra diz que a terra estava seca. Sabe o que eu quero te dizer isso com a terra seca? Não se preocupe em se molhar quando Deus te dá uma direção. Fica tranquilo. Ah, mas eu vou me molhar. Ah, mas isso. Mas será que eu vou me afogar? Quando Deus nos dá uma direção, não se preocupe. A palavra diz que o povo passou em terra seca. Parecia que nunca tinha água ali. Parecia que nunca teve mar ali. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos em obediência à palavra de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais para a gente caminhar. Quando estamos em obediência e com fé naquilo que Deus falou, naquilo que Deus deu direção, nós pisamos em coisas sobrenaturais e vivemos milagres. Sabe que Deus está te chamando nessa noite, irmãos? Para você parar de caminhar com a força do teu braço. Vai ficar pesado, filho, você não vai aguentar. Para você parar de viver confiando somente nos teus recursos, vai ficar pesado. Coloca a tua confiança em Deus, irmãos. Deus quer te fazer encaminhar em lugares onde era mar, onde ninguém poderia caminhar, e você vai passar tranquilo. Deus vai te fazer encaminhar em lugares que ninguém poderia passar, mas através de uma palavra e através da tua atitude, você vai passar. Tem gente aqui nessa noite que vai caminhar por lugares que ninguém poderia ir, mas a tua fé te levou. Versículo 23, vamos ver a queda dos inimigos. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram através deles até o meio do mar. Na madrugada
Do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas dentro do mar, morreram. E todos os israelitas que haviam perseguido os israelitas, todo o exército do Faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Amém? Presta atenção. Moisés estendeu as mãos para o mar abrir, mas Deus dá uma outra direção para Moisés. Qual é? Estende as mãos de novo. Irmãos, Deus já falou contigo, mas se você não ficar atento à direção de Deus, você pode perder uma das partes mais importantes da tua vida, que é fazer com que aqueles que te perseguem sejam destruídos. Às vezes a gente foi usado por Deus uma vez, se acha, aí eu não tenho mais que ouvir a Deus, eu não preciso mais ficar conectado. Se Moisés não escuta a voz de Deus novamente, os egípcios pegavam ele. Se Moisés se enchesse de ego e orgulho, eu abri o mar. Olha, eu sou poderoso, eu botei lá a vara e o mar abriu. Olha que milagre nós estamos vivendo. Não. Moisés, ele: oi, Senhor, estende as mãos de novo. Cuidado, irmãos, por não ser usado por Deus de uma vez e viver uma vida perseguida por os inimigos, porque não está dando ouvidos novamente, por não escutar a direção novamente. Ele escutou uma vez e escutou novamente. Quando os inimigos pensaram que era o tempo de extermínio, foram exterminados. Aonde o povo de Deus passou, os inimigos afogaram. Irmãos, não adianta perseguir quem tem uma palavra de Deus. Não adianta perseguir quem anda na fé. Não adianta perseguir, amém, irmãos? Está sendo perseguido, mas está debaixo da palavra de Deus, vão todos se afogar. Está sendo perseguido, você vai caminhar por caminhos que eles vão tentar caminhar, mas não vão alcançar o destino que você vai alcançar. Quem tem uma palavra de Deus continua caminhando. Não se importa se estão criticando, não se importa se estão perseguindo, não se importa se estão chegando. Eu tenho uma palavra e fiel é aquele que me prometeu. Ai, pastor, mas estão me criticando. Deixa eu criticar. Eu escutei uma vez o Bishop T.D. Jakes dizendo que estava fazendo uma caminhada no seu condomínio. Ele estava caminhando e uma pessoa parou. Ele estava com um amigo, uma pessoa parou: ei, você é aquele bispo da TV, ladrão, você fica pedindo dinheiro na TV. Ele olhou para a pessoa e continuou caminhando. E o amigo ficou meio sem graça caminhando com ele, viu? Passou um quarteirão: ei, bispo, eu preciso falar com você. Sabe, eu estava ouvindo, estava no TI, estava ouvindo a TV, você deu uma palavra, aquele dia eu fui curado através da TV. Glória a Deus, continuou caminhando. E a pessoa perguntou: mas você não vai parar? Não importa a crítica nem o elogio, eu continuo caminhando. Sabe por quê, irmãos? Quem precisa de um elogio para avançar, uma crítica para. Ei, não para diante das críticas, também não se movimente por elogio. Quem tem uma palavra não pode parar. Quem tem uma direção não pode parar. Quem caminha com fé não pode parar. Quem é inconformado para uma mudança não pode parar. A Rê pediu para eu não gritar, desculpa. A Rê falou assim: amor, não grita não. Eu não consigo, amém? Aleluia. Ai, irmãos, eu sou inconformado. Eu sou inconformado, irmão. Eu sou inconformado com o que estão fazendo com a igreja do Senhor. Eu sou inconformado com tanta gente que está vendendo altar. Eu sou inconformado porque eu sei que tem muita gente que precisa desse Jesus. Eu sei que tem muita gente que precisa desse Evangelho de Cristo, amém? Eu sou inconformado.
Versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Deixa eu parar aqui. Eu fico imaginando, Faraó pegou os seus melhores carruagens, seus melhores cavalos, seus melhores guerreiros, todo o seu exército. E ao sair, provavelmente ele falou assim: essa vai ser uma guerra histórica. Essa vai ser um ataque histórico. Mas o que ele não sabia é que aquele povo tinha uma palavra de Deus. O que eles não sabiam é que quem guerreava por eles é o Senhor dos Senhores. É aquele que nunca perdeu uma batalha. O que os seus inimigos não sabem é quem está contigo. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. A mão poderosa do Senhor entra em ação quando nos posicionamos na fé. Olha que interessante está dizendo aqui. Naquele dia, o povo confiou em Deus. Por quê? Porque não estava confiando. Porque murmurou, porque reclamou. Mas depois que viram, eles confiaram em Deus. E detalhe, confiaram em Moisés. E todo o povo confiou na liderança de Moisés. Sabe o que eu quero falar para você que é líder? Quando os seus liderados, quando a sua empresa, quando os seus funcionários, quando a sua casa vê a mão de Deus na tua vida, eles vão honrar a tua liderança. Sabe, no início, nós tínhamos muitos desafios na fé. Eu e a Rei lá em casa. Conforme ela foi vendo, nós fomos vendo a mão de Deus agindo. Se eu falar para a Rei que Deus falou isso, ela não tem dúvida de entrar na maluquice que Deus fizer. Porque nós confiamos em tudo que Deus tem falado. Quando as pessoas começarem a ver o agir de Deus na tua vida, eles vão confiar ainda mais. Ainda que você não precise do elogio deles, mas eles precisam confiar no Deus que é o teu Deus. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Quero profetizar sobre a tua vida, irmãos. Sobre tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Sobre tudo aquilo que tem confrontado a tua vida. Sobre tudo aquilo que tem tentado te paralisar. Sobre tudo aquilo que tem tentado te escravizar. Essa é uma noite de vitória, de celebração. Essa é uma noite de você ver os seus inimigos sendo derrotados. Essa é uma noite de celebração. Essa é uma noite de posicionamento, amém? A mão poderosa do Senhor entra em ação quando permanecemos na fé. Agora vamos ler Romanos 12, 1. E eu quero falar sobre os inconformados dessa geração. Nós lemos um pouco sobre Moisés. Que história poderosa de fé. Tantos feitos que Deus fez através da vida de Moisés. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu falar sobre essa geração. Irmãos, estão querendo colocar nas nossas vidas coisas normais que não são normais. É normal um casamento aberto, é normal um relacionamento aberto, é normal a criança andar quase pelada, dançar funk, é normal tantas coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não vos conformeis com este século. Mas ele não diz somente não vos conformeis, ele diz: mas transformai. Mas como eu vou transformar? Ele está dizendo: pela renovação da vossa mente. Ou seja, se a sua mente não for renovada, você vai achar o que é normal, aquilo que não é normal.
O povo estava há 400 anos escravizado, porque a mente deles não tinha sido renovada. Eles não tinham renovado a mente dizendo: nós somos promessa do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos nação santa, estamos escravizados. Eles demoraram 400 anos para renovar a mente. Por isso, renovem a sua mente para que vocês possam transformar. Ou seja, irmãos, não adianta você ser inconformado se a tua mente não for renovada. Não adianta você ser: pastor, o Rio de Janeiro está muito perigoso, e ele vai fazer o que com isso? Sabe, um dia eu tomei um tapa sem mão. Eu acho que uns 15 anos atrás, eu estava numa conferência na Argentina, encontrei com um pastor brasileiro, e ele falou assim: você é de onde? Eu falei: do Rio de Janeiro. Ele: como é que está o Rio de Janeiro? Eu falei: cara, muito seguro isso. Sabe o que ele falou para mim? Mas a culpa é do governo. Ele falou assim: o que você está fazendo por isso? Um dia Davizinho fez uma oração quando tinha 4 anos de idade, hoje tem 13. Ele, na oração, ele diz assim: Pai, o que nós fizemos para ter tanta insegurança? Guarda a nossa casa. E ele acabou essa oração e eu falei assim: realmente, o que nossos filhos fizeram? Mas sabe qual é o problema? O que nós estamos fazendo por isso? Nós sabemos reclamar do governador, sabemos reclamar do presidente, sabemos reclamar do fulano, sabemos reclamar do funcionário do rol, sabemos reclamar do vizinho, sabemos o que você está fazendo com aquilo que você é inconforme. Sabe o que não faz? Porque tua mente não está renovada. Sabe o que tu não faz? Você não quer se posicionar. Sabe o que não faz? Você não quer dar passo de fé. É muito mais fácil a gente ficar no sofá de casa criticando todo mundo. Aquele pastor é ladrão. Aquilo ali, isso aí, ali está de fácil. Ali é fingimento, ali está no sofá, no sofá é fácil. Deus está chamando a gente para ir para a arena, irmãos, para guerrear contra leões, para vencer. Sabe qual é a diferença daqueles que ganham medalha olímpica? Daqueles que estão no sofá, olhando pontuação? A atitude deles de treinar 8, 10, 12 horas por dia para fazer a diferença. Eu estou chamando em nome de Deus um povo que vai se conformar e vai mudar a história, seja na política, na arte, seja através do seu ministério, seja através do seu chamado, seja através do empreendedorismo. Você vai revolucionar e vai mudar uma geração. A mudança da sua vida começa com a mudança da sua postura, do seu posicionamento. Quando eu atendo um casal, eu e a Rê para conversar, para tratar alguma coisa, um fala: ele tem que mudar isso, ele tem que mudar isso, ele tem que mudar isso. Você escuta outro: ele tem que mudar isso, ele tem que mudar isso. Eles falam: o que você quer mudar? O que você está disposto a mudar? Porque a sua mudança interfere na mudança dele. A sua mudança interfere na mudança. A mudança que nós esperamos do próximo depende de nós. A mudança que nós esperamos do Rio de Janeiro depende de você. A mudança que a gente precisa para essa próxima geração depende de mim e de você. O que nós vamos deixar para essa geração? Qual é o legado? Ou você vai terminar na sua velhice e dizer: muito ruim tudo, nada mudou. Muda presidente, continua a mesma coisa. Muda isso. Irmãos, maldito o homem que confia no homem. É isso, é aquilo, é fulano. Não, irmãos. Há poder no nome de Jesus. E esse poder pode quebrar todas as coisas, quebrar corrente, pode mudar tudo, irmãos. Nós temos a autoridade em nome de Jesus de mudar a história. Amém, irmãos? A palavra diz que a sombra de Pedro passava e curava pessoas. Irmãos, nós, se estivermos cheios do poder de Deus, nós podemos mudar muitas coisas, transformar muitas coisas. A mudança da sua vida começa com uma mudança da sua postura. Por que eu quero dizer sobre posicionamento e fé, irmãos? Porque muitas bênçãos que esperamos e necessitamos estão atrás de portas que tem um diabão tentando fazer você não entrar por essa porta. Quem lembra dos joguinhos nossos de videogame? Na última fase, o que tinha lá no final da fase? Para passar de fase, o que tinha? Um chefão. Era ou não era? Ele era mais forte? Ele era mais difícil de matar? Sabe o que acontece a gente sem fé? Desanima. Eu vou voltar lá para o início da facinha. A bênção que você espera, irmãos, depende da sua fé, de derrotar o gigante que parece que é mais forte, de não parar, de abrir essa porta e vencer. A minha bênção vai chegar, a palavra que Deus deu para mim vai acontecer, a minha casa será uma bênção, o que Deus colocou na minha vida vai acontecer.
atrás dessa porta tem uma bênção. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, eu fico imaginando sobre tudo aquilo que a gente está vendo que Deus tem feito. Se nós realmente cremos e vivemos por fé, o que nós não faremos em nome de Deus nessa terra? Quantos milagres, irmãos, há um avivamento por acontecer, há tantas coisas que Deus vai fazer na nossa geração, no nosso tempo. Eu tenho pensado assim, irmãos, eu não quero, depois que eu falo isso para os jovens, todo jovem tem um idoso dentro dele. Sabia disso? Todo jovem tem um idoso dentro dele. Tem, pastor? Tem. Tem um idoso torcendo para ele fazer a diferença enquanto ele é jovem, torcendo para ele fazer o melhor enquanto é jovem. Sabe por quê, irmãos? Você não pode querer fazer a diferença quando os teus joelhos não aguentarem mais, quando a tua coluna não suportar mais, quando a tua idade ficar avançada. Eu quero ser um idoso, irmãos, contador dos feitos e das histórias que Deus fez através da minha vida. Nós temos que ser inconformados e fazer a diferença. Eu quero encerrar falando sobre Martin Luther King. O seu discurso mais famoso, que diz: I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho de Martin Luther King recuou por toda a América. Os negros começaram a sonhar também. Toda a segregação do racismo, onde um negro não poderia andar junto com o branco, eles não poderiam entrar na mesma loja, eles não poderiam entrar no mesmo ônibus. Se tivesse um negro sentado e o branco chegasse, o negro tinha que se levantar. O sonho de um homem, Martin Luther King, fez uma nação se levantar e mudar a história, não dos Estados Unidos, mas de todo mundo. Hoje, se eu não me engano, só nos Estados Unidos tem 5 feriados de Martin Luther King. Sabe por quê? Não foi um inconformado rebelde, foi um inconformado que fez a diferença. Não foi um inconformado crítico, foi um inconformado que fez a diferença. Aquilo que ele se inconformou, ele começou a fazer com o que tinha na mão e fez uma revolução numa nação. E o sonho dele se tornou real até hoje. Ele morreu, mas a inconformidade dele continua real até hoje. Ele morreu, mas o sonho dele se tornou real até hoje. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Tu acha que Deus te colocou nessa terra, nesse tempo, nessa família, para comprar, pagar boleto, gastar isso? Não. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus te fez de propósito para um propósito. E muitas coisas que você anda inconformado, são nessas áreas que Deus quer mudar a história de uma nação. Muitas coisas que seus olhos estão vendo, que tem ardido no teu coração, e você está terceirizando. Ah, isso o fulano tem que fazer, isso. Contigo. Sabe, uma das coisas que mais Deus tocou no meu coração, foi porque quando eu era novo, eu tinha muitos amigos que precisavam de Jesus, mas eu tinha vergonha de levar na minha igreja. Provavelmente porque eu era mesmo. Eu falei: Senhor, eu conheço tanta gente que precisa de Jesus, e tem tanta gente que quer conhecer o Jesus. Qual o problema? Essa plataforma que leva o Salvador ao necessitado, o necessitado ao Salvador. E eu tenho pedido a Deus para que possamos ser uma igreja que vai conectar o Salvador com o necessitado com o Salvador. E Deus tem nos levantado para isso. Não é fácil, não é de um dia para o outro,
Não é pela minha capacidade, não é pela nossa capacidade, mas é possível quando decidimos movimentar e dar o próximo passo. Apóstolo Paulo, quando diz: não se conforme, mas transforma, é um chamado para mim e para você, sobre tudo aquilo que a gente viu que precisa mudar, a gente ser resposta para essa mudança. Eu tenho falado que muitos dizem que essa geração está perdida, e eu profetizo sobre os nossos filhos que a geração não está perdida, os nossos filhos vão ser resposta para essa geração. Eles vão ser a direção para essa geração. Não, tem salvação sim, é assim, Jesus faz. O amor é possível, amém? E eu quero orar por você nessa noite, porque a primeira coisa que você tem que ser inconformado é se a tua vida não está de acordo com aquele que te formou. A primeira coisa que você tem que ser inconformado é quando nós não estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que ser inconformados. Por quê? Porque nós vamos ver a história de um povo que viveu escravizado por 400 anos, se conformando com a vida que levava. Irmãos, eu preguei esses dias sobre a criptonita. O que destrói o poder de Deus na nossa vida é uma vida em pecado. Então a primeira coisa que a gente tem que ser inconformado é de não estar vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. E quando eu decido ser inconformado com a minha vida e começo a permitir Deus mudar, eu começo a ser transformado, e a transformação que começa dentro já começa a ir para fora. Aí talvez você pense assim: mas eu vou mudar o mundo. Talvez o mundo não, talvez o mundo inteiro não, mas o mundo ao seu redor você muda. As pessoas que cruzarem o seu caminho você muda. As repartições que você passar você muda. As cidades que você chegar você consegue mudar. As famílias, as pessoas você consegue mudar. Quantos testemunhos a gente tem escutado todos os dias sobre esse lugar? Não mudamos talvez o Rio de Janeiro todo, mas estamos começando pelo Recreio. Mas eu tenho pedido a Deus: Senhor, dai-me as nações. O que eu preciso aqui nessa noite? Pessoas ousadas, irmãos, para serem conformados, para mudar a história por onde você passar. Mudar não somente a história da tua família, mas mudar a história de centenas, milhares de pessoas. Estamos falando de Moisés aqui hoje, falando de Martin Luther King. Amanhã, o que vão falar de você? Ah, não, fulano foi um bom contribuinte. Ah, ciclano foi um bom membro da igreja. Não. Quero quando fale da Lene, da Renata, do Carlos. Esse cara incendiou o Brasil. Esse cara trouxe fé, revolucionou, trouxe um avivamento, mudou a história. Eu não sei você, irmãos, mas essa é uma noite de posicionamento. Não se conforme com o mundo que estamos vivendo aí fora. No mundo que estamos vivendo aí fora, e para a igreja é só para lavar a alma no final de semana. Não, irmãos. Aqui é um lugar para se levantar guerreiros, pessoas que vão marcar a história, amém? Que vão mudar a história da nossa nação. Talvez hoje muitas pessoas não vieram à igreja porque é feriado. Como isso, irmãos? Tem um povo que está desde 5 horas da manhã celebrando, fazendo churrasco, fazendo festa, e Deus está amando esse povo por causa da ignorância deles. Deus sabe que no desejo do coração deles é só o desejo de adorar. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Eles só precisam conhecer a verdade que nós já conhecemos, e é Jesus. Eu quero orar por você, irmãos. Eu quero orar por pessoas inconformadas. Deus, eu não quero mais viver da forma que eu vivo. Senhor, eu não quero viver uma vida medíocre. Aí você vê Martin Luther King. Pastor, mas Martin Luther King foi assassinado. O inconformado, quando vive o seu propósito, podem tentar acabar com a tua vida, mas aquilo que você se levantou para fazer vai continuar de geração em geração. Eu estou preocupado não. Primeira coisa que o inconformado tem que ter: não pode ter medo da morte. Não, pastor, não. Porque se tu crê que tu é salvo, tu não tem medo da morte. Sabe que a morte é promoção.
E alguém que não tem medo da morte, irmãos, é perigoso. Bem, irmãos, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Eu quero falar com pessoas inconformadas que vão revolucionar essa geração. Senhor, levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a família Vida Nova, Senhor, para mudar a história, o cenário do Brasil. Uma igreja corrupta, uma igreja que está se vendendo. Usa-nos, Senhor. Põe graça nesse lugar, Senhor. Põe favor, Senhor, para que teu nome cresça. Você pode ficar de pé? Nada pode, irmãos, impedir as bênçãos do Senhor na tua vida. Não se conforme. Não se conforme. Noite de posicionamento. Noite de posicionamento. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é para você se posicionar. Uma coisa que meu pai sempre fala, eu sempre compartilho aqui. Ele diz: Marinho, Deus não age, Deus reage. E sempre quando nós tomamos uma ação, nós provocamos uma reação dos céus. Nós acabamos de ler que Moisés estendeu as mãos sobre o mar e Deus abriu o mar. Sabemos que Deus poderia abrir o mar sem Moisés estender as mãos. Mas o princípio é nos ensinar que a nossa posição, a nossa ação ativa uma ação dos céus. Eu quero orar por você, que a tua ação hoje vai ser vir aqui na frente, dando passos de fé, para que Deus possa fazer aquilo que só Ele pode fazer através da sua vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pessoas que precisam viver o extraordinário de Deus. Senhor, eu quero ser um inconformado desse. Eu quero viver, Senhor, os seus planos, os seus projetos. Bem-vindo, bem-vindo. Tem muita gente que precisa disso. Eu sou um que estou aqui na frente, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Eu quero viver os seus sonhos mais loucos. Eu quero viver a aventura do teu evangelho.